E agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. O transporte aéreo de trabalhadores do setor de petróleo e gás cresceu 21,2% em 2 anos na costa brasileira, passando de 775 mil passageiros em 2022 para 939.889 em 2024. Os dados fazem parte de um levantamento inédito do Programa Macro-Regional de Caracterização do Tráfego de Aeronaves, condicionante do Licenciamento Ambiental Federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e de responsabilidade da Petrobras. O que esse levantamento do Programa Macro-Regional de Caracterização do Tráfego de Aeronaves nos revelou foi como é que se dá a movimentação desses aeroportos em virtude da indústria de óleo e gás. A gente tem um levantamento desde 2022, com dados até 2024 publicados, e a gente percebe a dependência de alguns aeroportos específicos à indústria de óleo e gás, né? Então, a gente vê que esses aeroportos, caso não tivesse a indústria, provavelmente, talvez eles não existiriam ali, né? O estudo identificou os aeroportos estratégicos utilizados pela indústria de petróleo e gás no sul e sudeste do país, abrangendo operações de 10 operadoras do setor. Isso representa que a indústria de óleo e gás está crescendo, né? Sendo como ponto estratégico, né? Ela tem crescido e com esse crescimento ela acaba não crescendo sozinha, ela puxa outros setores consigo, como é o caso do setor aeroportuário, que é um setor extremamente importante para dar suporte logístico à indústria de óleo e gás. Então, com o crescimento da indústria, esses aeroportos também crescem, né? A gente vê ali uma conexão de uma forte dependência desses aeroportos pela produção da indústria de óleo e gás. O levantamento mostra que o estado do Rio de Janeiro concentra o eixo logístico da aviação offshore brasileira, respondendo por 92,2% dos voos de suporte registrados no período. A região que mais se destaca é a região do Rio de Janeiro, né? A região do Rio de Janeiro, ela se destaca ali com o aeroporto Farol de São Tomé, que ele é um dos aeroportos mais utilizados pela indústria, e isso vem crescendo também junto com Jacarepaguá, o aeroporto de Macaé. A gente observa, embora esse estudo ele contempla as 3 bacias que contemplam os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Espírito Santo, a gente vê que há uma concentração muito grande dos aeroportos que precisam demandam dessa atividade, estão concentrados no Rio de Janeiro, né? Então, o Rio de Janeiro ele concentra a grande parte, pode-se dizer, mais de 80% do número está concentrado nos aeroportos do Rio de Janeiro. Embora a gente tenha outros estados que são abrangidos pelas bacias, o qual a gente também estuda. O estudo permite traçar perspectivas para o setor nos próximos anos. O programa macro-regional do tráfego de aeronaves, ele é uma iniciativa liderada pelo IBAMA, né? Hoje a gente tem a primeira vez que nós encontramos esses dados consolidados com as principais operadoras que atuam nas 3 bacias. A perspectiva para os próximos anos é que a gente tenha um banco de dados muito consolidados, né? Esses dados, eles passaram por uma padronização, todas as operadoras passaram por uma padronização para que a gente pudesse ter dados confiáveis e disponibilizar para estudo de novas políticas públicas voltadas ao licenciamento ambiental, né? Então, a perspectiva para o próximo ano, os próximos anos, é que esses dados, esse comportamento desses aeroportos, eles se movimentam de acordo com como a indústria se movimenta, né? Então, a gente tem informações confiáveis a serem estudadas, analisadas, e todos esses dados eles são comportados em um único banco de dados. A gente não vê essas operadoras de forma isolada. Nós vemos as principais operadoras todas em um só banco, e assim a gente consegue ter várias respostas para diversas perguntas que possam surgir da produção da indústria, como que isso impacta nesses aeroportos. E agora confira os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. O Giro IBI desta semana destaca o lançamento oficial do movimento Agroportos, um marco na integração entre os 2 maiores motores da economia brasileira. Este é o segundo encontro das frentes parlamentares, a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e a Frente Parlamentar da Agropecuária, consolidando uma união estratégica para destravar os gargalos logísticos do país.
O evento, realizado em Curitiba, contou com a presença de autoridades, incluindo ministros, parlamentares e lideranças dos setores de agro e infraestrutura. O ponto alto do encontro foi a assinatura da Carta de Compromissos do Movimento Agroportos. O documento estabelece 10 prioridades fundamentais para o avanço da infraestrutura nacional, com foco em temas como a ampliação da capacidade de armazenagem, o fortalecimento dos acessos portuários, a integração multimodal e a garantia de segurança jurídica para investimentos privados. O deputado federal Tião Medeiros, coordenador da iniciativa e membro atuante de ambas as frentes, reforçou a importância do movimento para a competitividade do Brasil. O que a gente precisa são uma segurança, uma estabilidade jurídica que atravesse o horizonte de mandatos. São projetos de país, que às vezes podem levar décadas, inclusive. Caminhar ao lado do setor portuário é estratégico para o agro. E para o agro é estratégico também o setor portuário. Então, os dois se complementam e essa é a razão pela qual a gente une as duas frentes, une os propósitos, os interesses são comuns e claro que no final do dia o desejo é que a gente avance como sociedade, como país, como nação e esses dois setores precisam estar caminhando lado a lado. E o Conexão Porto Indústria volta na segunda, às 19h30.